Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus, o único. 1. A autoridade de Deus. 1. Deus usa suas palavras para estabelecer um pacto com o homem. Gênesis, capítulo 9, versículos de 11 a 13. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Depois que ele faz todas as coisas, a autoridade do Criador é confirmada e revelada mais uma vez no pacto do arco-íris. A autoridade do Criador é constantemente revelada e exercida entre todas as criaturas, e ele não só governa o destino de todas as coisas, mas também governa a humanidade, a criatura especial que ele criou com suas próprias mãos, e que possui uma estrutura de vida diferente e existe em uma forma de vida diferente. Depois de fazer todas as coisas, o Criador não cessou de expressar sua autoridade e poder. Para ele, a autoridade pela qual ele detinha soberania sobre todas as coisas e o destino de toda a humanidade só começou formalmente quando a humanidade verdadeiramente nasceu de sua mão. Ele planejou gerenciar a humanidade e governar a humanidade. Ele planejou salvar a humanidade. Planejou verdadeiramente ganhar a humanidade, ganhar uma humanidade que pudesse governar todas as coisas. E ele planejou fazer tal humanidade viver sob sua autoridade, e conhecer sua autoridade e obedecer à sua autoridade. Assim, Deus começou a expressar oficialmente sua autoridade entre os homens usando suas palavras, e começou a usar sua autoridade para realizar suas palavras. Evidentemente, a autoridade de Deus foi revelada em todos os lugares durante esse processo. Eu apenas escolhi alguns exemplos específicos e bastante conhecidos, a partir dos quais vocês possam entender e conhecer a singularidade de Deus, e entender e conhecer a autoridade única de Deus. Há uma semelhança entre a passagem em Gênesis, capítulo 9, versículos de 11 a 13, e as passagens acima referentes ao registro da criação do mundo de Deus. Mas há também uma diferença. Qual é a semelhança? A semelhança está no uso de palavras por parte de Deus para fazer o que ele planejou. E a diferença é que essa passagem é o diálogo de Deus com o homem, no qual ele estabeleceu um pacto com o homem e disse ao homem o que estava contido no pacto. Esse exercício da autoridade de Deus foi realizado durante seu diálogo com o homem, o que significa dizer que antes da criação da humanidade, as palavras de Deus eram instruções e ordens que foram dadas às criaturas que ele planejou criar. Mas agora havia alguém para ouvir as palavras de Deus e, portanto, suas palavras eram tanto um diálogo com o homem quanto uma exortação e uma advertência ao homem. E, além disso, eram mandamentos dados a todas as coisas sob sua autoridade. Que ação de Deus está registrada nessa passagem? Ela registra o pacto que Deus estabeleceu com o homem após sua destruição do mundo com um dilúvio. Ela diz ao homem que
que Deus não causará tal destruição no mundo novamente e que, para esse fim, Deus criou um sinal. E qual era esse sinal? Nas Escrituras está dito que o meu arco tenho posto nas nuvens e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Essas são as palavras originais ditas pelo Criador para a humanidade. Quando ele disse essas palavras, um arco-íris surgiu diante dos olhos do homem, onde permanece até hoje. Todo mundo já viu um arco-íris assim, e quando você o vê, sabe como ele surge? A ciência é incapaz de prová-lo, ou de localizar sua fonte, ou de identificar seu paradeiro. Isso é porque o arco-íris é um sinal do pacto estabelecido entre o Criador e o homem. Não requer base científica. Não foi feito pelo homem, nem é o homem capaz de alterá-lo. É uma continuação da autoridade do Criador depois que ele disse suas palavras. O Criador usou seu próprio método particular para cumprir seu pacto com o homem e sua promessa, e, portanto, seu uso do arco-íris como sinal do pacto que ele tinha estabelecido é um decreto e uma lei celestiais que permanecerão para sempre inalterados, seja em relação ao Criador ou à humanidade criada. No entanto, é preciso dizer que essa lei imutável é outra manifestação verdadeira da autoridade do Criador após sua criação de todas as coisas. E é preciso dizer que a autoridade e o poder do Criador são ilimitados. Seu uso do arco-íris como sinal é uma continuação e extensão da autoridade do Criador. Esse foi outro ato realizado por Deus usando suas palavras, e foi um sinal do pacto que Deus havia estabelecido com o homem usando palavras. Ele contou ao homem o que ele resolveu criar e de que maneira isso seria cumprido e alcançado, e dessa forma a questão foi cumprida de acordo com as palavras da boca de Deus. Somente Deus possui tal poder. E hoje, vários milhares de anos depois que ele disse essas palavras, o homem ainda pode ver o arco-íris mencionado pela boca de Deus. Devido a essas palavras proferidas por Deus, essa coisa permaneceu inalterada e imutável até hoje. Ninguém pode remover esse arco-íris, ninguém pode mudar suas leis, e ele existe apenas pelas palavras de Deus. Essa é precisamente a autoridade de Deus. Deus é tão fiel quanto a sua palavra, e sua palavra será realizada, e o que é realizado dura para sempre. Tais palavras estão claramente manifestadas aqui, e isso é um sinal e característica claros da autoridade e poder de Deus. Tal sinal ou característica não é possuído por nenhum dos seres criados ou visto neles. Tampouco é visto em nenhum dos seres não criados. Pertence apenas ao Deus único e distingue a identidade e substância possuídas exclusivamente pelo Criador daquelas possuídas pelas criaturas. Ao mesmo tempo, é também um sinal e característica que, com exceção do próprio Deus, nunca poderão ser superados por nenhum ser criado ou não criado. O estabelecimento do pacto de Deus com o homem foi um ato de grande importância e um que ele planejou usar para comunicar um fato ao homem e dizer ao homem a sua vontade. E para esse fim, ele empregou um método único, usando um sinal especial para estabelecer um pacto com o homem. Um sinal que era uma promessa do pacto que ele havia estabelecido com o homem. Portanto, o estabelecimento desse pacto foi um grande evento? E quão grande foi? É exatamente isso que há de tão especial no pacto. Não é um pacto estabelecido entre um homem e outro, ou um grupo e outro, ou um país e outro, mas
um pacto estabelecido entre o Criador e toda a humanidade, e permanecerá válido até o dia em que o Criador abolir todas as coisas. O executor desse pacto é o Criador, e seu mantenedor é também o Criador. Em suma, o pacto do arco-íris estabelecido com a humanidade foi totalmente cumprido e realizado de acordo com o diálogo entre o Criador e a humanidade, e assim permanece até hoje. O que mais as criaturas podem fazer além de se submeter à autoridade do Criador e obedecê-la, crer nela, apreciá-la, testemunhá-la e louvá-la? Pois ninguém, além do Deus único, possui o poder de estabelecer tal pacto. A recorrente aparição do arco-íris anuncia ao homem o pacto entre o Criador e a humanidade e chama sua atenção para ele. Nas contínuas aparições do pacto entre o Criador e a humanidade, o que é demonstrado para a humanidade não é um arco-íris ou o pacto em si, mas a autoridade imutável do Criador. A recorrente aparição do arco-íris demonstra os feitos tremendos e milagrosos do Criador em lugares ocultos e, ao mesmo tempo, é um reflexo vital da autoridade do Criador que nunca desaparecerá e nunca mudará. Isso não é uma exposição de outro aspecto da autoridade única do Criador? 3. As bênçãos de Deus. 1. Gênesis, capítulo 17, versículos de 4 a 6. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. 2. Gênesis, capítulo 18, versículos 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. 3. Gênesis, capítulo 22, versículos de 16 a 18. E disse: Por mim mesmo jurei, diz Jeová, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. 4. Jó, capítulo 42, versículo 12. E assim abençoou Jeová o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. A maneira e as características únicas das declarações do Criador são um símbolo da identidade e autoridade únicas do Criador. Muitos desejam buscar e obter as bênçãos de Deus, mas nem todos podem obter essas bênçãos, pois Deus tem seus próprios princípios e abençoa o homem à sua própria maneira. As promessas que Deus faz ao homem e a quantidade de graça que Ele concede ao homem são atribuídos com base nos pensamentos e ações do homem. E então, o que é revelado por meio das bênçãos de Deus? O que elas nos dizem? Nesse momento, deixemos de lado a discussão sobre que tipo de pessoas Deus abençoa ou os princípios da bênção de Deus ao homem. Em vez disso,
Olhemos a bênção de Deus ao homem com o objetivo de conhecer a autoridade de Deus a partir da perspectiva de conhecer a autoridade de Deus. As 4 passagens das Escrituras acima são todas registros sobre a bênção de Deus ao homem. Elas dão uma descrição detalhada dos destinatários das bênçãos de Deus, como Abraão e Jó, bem como das razões pelas quais Deus concedeu suas bênçãos e do que estava contido nessas bênçãos. O tom e a maneira das declarações de Deus e a perspectiva e posição a partir das quais ele falou permitem que as pessoas percebam que aquele que concede as bênçãos e o destinatário de tais bênçãos tem identidade, status e substância distintamente diferentes. O tom e a maneira dessas declarações e a posição da qual foram proferidas são unicamente de Deus, que possui a identidade do Criador. Ele tem autoridade e poder, bem como honra do Criador e majestade que não tolera dúvidas de homem algum. Vejamos primeiro Gênesis, capítulo 17, versículos de 4 a 6. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Essas palavras descrevem o pacto que Deus estabeleceu com Abraão, bem como a bênção de Deus a Abraão. Deus faria de Abraão o pai de nações, o faria frutificar sobremaneira e faria nações dele, e dele sairiam reis. Você vê a autoridade de Deus nessas palavras? E como você vê tal autoridade? Qual aspecto da substância da autoridade de Deus você vê? A partir de uma leitura atenta dessas palavras, não é difícil descobrir que a autoridade e identidade de Deus são claramente reveladas no fraseado das declarações de Deus. Por exemplo, quando Deus diz: "Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás, te hei posto, far-te-ei", expressões como serás e farei, cujo fraseado contém a afirmação da identidade e autoridade de Deus, são, em um aspecto, uma indicação da fidelidade do Criador. Em outro aspecto, são palavras especiais usadas por Deus, que possui a identidade do Criador, além de fazer parte do vocabulário convencional. Se alguém diz que espera que outra pessoa frutifique sobremaneira, que nações sejam feitas dela e que reis saiam dela, então isso é, sem dúvida, uma espécie de desejo e não é uma promessa ou uma bênção. E, portanto, as pessoas não ousam dizer: "Eu o farei assim ou assado, você será assim ou assado", pois elas sabem que não possuem tal poder. Não compete a elas, e mesmo se dissessem tais coisas, suas palavras seriam vazias e sem sentido, movidas por desejo e ambição. Alguém ousa falar em um tom tão grandioso quando sente que não pode realizar seus desejos? Todos desejam bem aos seus descendentes e esperam que eles se sobressaiam e tenham muito sucesso. Que grande fortuna seria se um deles se tornasse imperador? Se algum fosse governador, isso também seria bom. Basta que seja alguém importante. Esses são desejos comuns a todos. Mas as pessoas só podem desejar bênçãos aos seus descendentes e não podem cumprir nenhuma de suas promessas ou fazer com que se realizem. Em seu coração, todos sabem claramente que não possuem o poder de realizar tais coisas, pois não têm controle sobre todas as coisas que lhe dizem respeito. Então, como poderiam comandar o destino dos outros? Por outro lado, a razão pela qual Deus pode dizer palavras como essas é porque Deus possui tal autoridade
e é capaz de alcançar e realizar todas as promessas que ele faz ao homem e de fazer todas as bênçãos que ele concede ao homem virar realidade. O homem foi criado por Deus, e para Deus, fazer alguém frutificar sobremaneira seria brincadeira de criança. Tornar os descendentes de alguém prósperos exigiria apenas uma palavra dele. Ele nunca teria que se esforçar demais para realizar tal coisa, ou pensar muito, ou se preocupar. Esse é o próprio poder de Deus, a própria autoridade de Deus. Depois de ler que, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, em Gênesis, capítulo 18, versículo 18, vocês podem sentir a autoridade de Deus? Vocês podem perceber a extraordinariedade do Criador? Vocês podem perceber a supremacia do Criador? As palavras de Deus são certas. Deus não diz tais palavras devido à sua confiança na realização delas ou como representação dessa confiança. Ao contrário, são uma prova da autoridade das declarações de Deus e são um mandamento que cumpre as palavras de Deus. Há duas expressões às quais vocês devem prestar atenção aqui. Quando Deus diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Há algum elemento de ambiguidade nessas palavras? Há algum elemento de preocupação? Há algum elemento de medo? Devido às palavras certamente e serão nas declarações de Deus, esses elementos que são característicos do homem e frequentemente exibidos nele, nunca tiveram relação alguma com o Criador. Ninguém ousaria usar tais palavras ao desejar bem aos outros. Ninguém ousaria abençoar outro com uma grande e poderosa nação com tanta certeza ou prometer que todas as nações da terra serão benditas por meio dele. Quanto mais certas as palavras de Deus, mais elas provam algo. E o que elas provam? Elas provam que Deus tem tal autoridade que sua autoridade pode realizar essas coisas e que a realização delas é inevitável. Deus tinha certeza em seu coração, sem a menor hesitação, sobre tudo com o qual ele abençoou Abraão. Além disso, tudo isso seria realizado de acordo com suas palavras, e nenhuma força seria capaz de alterar, obstruir, prejudicar ou perturbar seu cumprimento. Independentemente do que acontecesse, nada poderia anular ou influenciar o cumprimento e a realização das palavras de Deus. Esse é o verdadeiro poder das palavras proferidas pela boca do Criador, e a autoridade do Criador que não tolera a negação do homem. Tendo lido essas palavras, você ainda sente dúvida? Essas palavras foram proferidas pela boca de Deus, e há poder, majestade e autoridade nas palavras de Deus. Tal poder e autoridade e a inevitabilidade da realização do fato não podem ser alcançadas por nenhum ser criado ou não criado, nem superadas por nenhum ser criado ou não criado. Somente o Criador pode conversar com a humanidade com tal tom e entonação, e os fatos provaram que suas promessas não são palavras vazias ou ostentações vãs, mas são a expressão da autoridade única que não pode ser superada por nenhuma pessoa, coisa ou objeto. Qual é a diferença entre as palavras ditas por Deus e as palavras ditas pelo homem? Quando você lê essas palavras ditas por Deus, você sente o poder das palavras de Deus e a autoridade de Deus. Como você se sente ao ouvir as pessoas dizendo essas palavras? Você as acha extremamente arrogantes e convencidas, querendo se exibir? Pois elas não têm esse poder, elas não possuem tal autoridade e, portanto,
são totalmente incapazes de alcançar tais coisas. O fato de terem tanta certeza sobre suas promessas apenas comprova a negligência de seus comentários. Se alguém dissesse essas palavras, seria sem dúvida uma pessoa arrogante e excessivamente confiante, e provaria ser um exemplo clássico do caráter do arcanjo. Essas palavras vieram da boca de Deus. Você percebe algum elemento de arrogância aqui? Você sente que as palavras de Deus são apenas uma piada? As palavras de Deus são autoridade. As palavras de Deus são fato. E antes de as palavras serem proferidas de sua boca, ou seja, quando ele toma a decisão de fazer alguma coisa, essa coisa já foi realizada. Pode-se dizer que tudo o que Deus disse a Abraão foi um pacto que Deus estabeleceu com Abraão e uma promessa feita por Deus a Abraão. Essa promessa foi um fato estabelecido, bem como um fato consumado. E esses fatos foram gradativamente cumpridos nos pensamentos de Deus, de acordo com o plano de Deus. Portanto, o fato de Deus dizer tais palavras não significa que ele tenha um caráter arrogante, pois Deus é capaz de realizar tais coisas. Ele tem tal poder e autoridade, e é plenamente capaz de realizar esses atos. E a realização deles está inteiramente ao alcance de sua capacidade. Quando palavras como essas são proferidas da boca de Deus, são uma revelação e expressão do verdadeiro caráter de Deus, uma revelação e manifestação perfeitas da substância e autoridade de Deus, e não há nada que seja mais apropriado e adequado como prova da identidade do Criador. A maneira, tom e fraseado de tais declarações são precisamente a marca da identidade do Criador e correspondem perfeitamente à expressão da própria identidade de Deus, e nelas não há pretensão ou impureza. São completa e absolutamente a demonstração perfeita da substância e autoridade do Criador. Quanto às criaturas, elas não possuem nem essa autoridade nem essa substância, muito menos possuem o poder dado por Deus. Se o homem demonstrasse tal comportamento, isso certamente seria a manifestação violenta de seu caráter corrupto, provocada pela influência intrusiva da arrogância e ambição desenfreada do homem e pela exposição das intenções maliciosas de ninguém menos do que o diabo, Satanás, que deseja enganar as pessoas e incitá-las a trair a Deus. E como Deus considera aquilo que é revelado por tal linguagem? Deus diria que você deseja tomar o lugar dele e que você deseja imitá-lo e substituí-lo. Quando você imita o tom das declarações de Deus, sua intenção é tomar o lugar de Deus no coração das pessoas, apropriar-se da humanidade que pertence legitimamente a Deus. Isso é Satanás, pura e simplesmente. Essas são as ações dos descendentes do arcanjo, intoleráveis ao céu. Entre vocês, há alguém que alguma vez tenha imitado Deus de algum modo, dizendo certas palavras com a intenção de iludir e ludibriar as pessoas e fazê-las achar que as palavras e ações dessa pessoa tivessem a autoridade e poder de Deus, que a substância e identidade dessa pessoa fossem únicas e que até o tom das palavras dessa pessoa fosse semelhante ao de Deus? Vocês já fizeram algo assim? Vocês já imitaram o tom de Deus em sua fala com gestos que pretensamente representam o caráter de Deus com os supostos poder e autoridade? A maioria de vocês age frequentemente ou planeja agir dessa maneira? Agora, quando vocês veem, percebem e conhecem verdadeiramente a autoridade do Criador e relembram o que vocês faziam e revelavam de si mesmos, vocês se sentem mal? Vocês reconhecem sua ignobilidade e descaramento? Tendo dissecado o caráter e substância de tais pessoas,
pode-se dizer que elas são a prole maldita do inferno? Pode-se dizer que todos que fazem tais coisas estão humilhando a si mesmos? Vocês reconhecem a seriedade da natureza disso? E quão sério é exatamente? A intenção das pessoas que agem dessa maneira é imitar Deus. Elas querem ser Deus e fazer os outros adorá-las como Deus. Querem abolir o lugar de Deus no coração das pessoas e se livrar do Deus que opera entre os homens, a fim de alcançar o objetivo de controlar as pessoas e devorar as pessoas e tomar posse delas. Todos têm tais desejos e ambições subconscientes, e todos vivem em tal substância satânica corrupta e vivem em tal natureza satânica na qual estão em inimizade contra Deus e traem Deus e desejam se tornar Deus. Após minha comunicação sobre o tema da autoridade de Deus, vocês ainda desejam ou almejam se passar por Deus ou imitar Deus? E vocês ainda desejam ser Deus? Vocês ainda desejam se tornar Deus? A autoridade de Deus não pode ser imitada pelo homem. E a identidade e status de Deus não podem ser simulados pelo homem. Embora você seja capaz de imitar o tom no qual Deus fala, você não pode imitar a substância de Deus. Embora você seja capaz de ocupar o lugar de Deus e imitar Deus, você nunca será capaz de fazer aquilo que Deus pretende fazer e nunca será capaz de governar e comandar todas as coisas. Aos olhos de Deus, você será sempre uma criatura pequena e, independentemente de quão boas sejam as suas habilidades e competências, independentemente de quantos dons você tenha, você está inteiramente sob o domínio do Criador. Embora você seja capaz de dizer algumas palavras ousadas, isso não pode mostrar que você tem a substância do Criador, nem representar que você possui a autoridade do Criador. A autoridade e poder de Deus são a substância do próprio Deus. Não foram aprendidos ou acrescentados de fora, mas são a substância inerente do próprio Deus. Portanto, a relação entre o Criador e as criaturas nunca poderá ser alterada. Como uma das criaturas, o homem deve guardar sua própria posição e se comportar conscienciosamente e proteger obedientemente aquilo que lhe é confiado pelo Criador. E o homem não deve agir indevidamente, nem fazer coisas além de sua capacidade, nem fazer coisas que são abomináveis para Deus. O homem não deve tentar ser grande, nem excepcional, nem acima dos outros, nem querer se tornar Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Querer se tornar grande ou excepcional é absurdo. Querer se tornar Deus é ainda mais vergonhoso. É repugnante e desprezível. O que é louvável e o que as criaturas devem valorizar acima de tudo é se tornar uma criatura verdadeira. Esse é o único objetivo que todas as pessoas devem perseguir.